Em cima, as estrelas pareciam rir daquela situação inextricável. Vá que a lua os visse. A lua não sabe encarnecer, e os poetas que a acham saudosa terão percebido que ela amou outrora algum astro vagabundo que a deixou ao cabo de muitos séculos. Pode ser até que ainda se amem. Os seus eclipses, perdoe-me a astronomia, talvez não sejam mais que entrevistas amorosas. O mito de Diana descendo a encontrar-se com Endimião bem pode ser verdadeiro. Descer é que é demais. Que mal há em que os dois se encontrem ali, mesmo no céu, com os grilos entre as folhagens cá de baixo? A noite, mãe caritativa, encarrega-se de velar a todos. Depois, a lua é solitária. A solidão faz a pessoa séria. As estrelas em chusma, são como as moças entre 15 e 20 anos, alegres, paureiras, rindo e falando a um tempo de tudo e de todos. Não nego que são castas, mas tanto pior. Terão rido do que não entendem. Castas estrelas. É assim que lhes chama Otelo, o terrível, e Tristan Shandy, o jovial. Esses extremos do coração e do espírito estão de acordo num ponto. As estrelas são castas. E elas ouviam tudo. Castas estrelas. Tudo o que a boca temerária de Rubião ia entornando na alma pasmada de Sofia. O recatado de longos meses era agora, castas estrelas, nada menos que um libertino. Dissereis que o diabo andara a enganar a moça com as duas grandes asas de arcanjo que Deus lhe pôs. De repente, meteu-as na algibeira e desbarretou-se para mostrar as duas pontas malignas fincadas na testa, e rindo, daquele riso oblíquo dos maus, propunha comprar-lhe não só a alma, mas a alma e o corpo. Castas estrelas. Capítulo 41. Vamos para dentro, murmurou Sofia. Quis tirar o braço, mas o dele reteve-lhe com força. Não. E para quê? Estavam ali muito bem? Que melhor? Ou seria que ele a estivesse aborrecendo? Sofia acudiu que não, ao contrário, mas precisava ir fazer salas visitas. Há quanto tempo estavam ali? Não há 10 minutos, disse Rubião. Que são 10 minutos? Mas podem ter dado pela nossa ausência. Rubião estremeceu diante desse possessivo nossa ausência. Achou-lhe um princípio de cumplicidade. Concordou que podiam dar pela nossa ausência. Tinham razão. Deviam separar-se. Só lhe pedia uma coisa, 2 coisas. A primeira é que não esquecesse aqueles 10 minutos sublimes. A segunda é que, todas as noites, às 10 horas, fitasse o cruzeiro. Ele o fitaria também, e os pensamentos de ambos iriam achar-se ali, juntos, íntimos, entre Deus e os homens. O convite era poético, mas só o convite. Rubião ia devorando a moça com os olhos de fogo e segurava-lhe uma das mãos para que ela não fugisse. Nem os olhos, nem o gesto tinham poesia nenhuma. Sofia esteve a ponto de dizer alguma palavra áspera, mas engoliu-a logo, ao advertir que Rubião era um bom amigo da casa. Quis rir, mas não pôde. Mostrou-se então arrufada, logo depois resignada, afinal, suplicante. Pediu-lhe pela alma da mãe dele, que deveria estar no céu. Rubião não sabia do céu, nem da mãe, nem de nada. Que era mãe? Que era céu? Parecia dizer a cara dele. Ai, não me quebre os dedos, suspirou baixinho a moça. Aqui é que ele começou a voltar a si. Afrouxou a pressão sem soltar-lhe os dedos. Vá, disse ele. Mas primeiro... Inclinava-se para beijar a mão quando uma voz, a alguns passos, veio acordá-lo inteiramente.
Capítulo 42. Olá! Estão apreciando a lua? Realmente está deliciosa. Está uma noite para namorados. Sim, deliciosa. Há muito que não vejo uma noite assim. Olhem só para baixo os bicos de gás. Deliciosa para namorados. Os namorados gostam sempre da lua. No meu tempo, em Icaraí, era Siqueira, o terrível major. Rubião não sabia que dissesse. Sofia, passados os primeiros instantes, readquiriu a posse de si mesma. Respondeu que, em verdade, a noite era linda. Depois, contou que Rubião teimava em dizer que as noites do Rio não podiam comparar-se às de Barbacena, e, a propósito disso, referira uma anedota de um padre Mendes. Não era Mendes? Mendes? Sim, o padre Mendes, murmurou Rubião. O major mal podia conter o assombro. Tinha visto as duas mãos presas, a cabeça do Rubião meio inclinada, o movimento rápido de ambos quando ele entrou no jardim, e sai de tudo isto um padre Mendes. Olhou para Sofia, viu a risonha, tranquila, impenetrável. Nenhum medo, nenhum acanhamento. Falava com tal simplicidade que o major pensou ter visto mal. Mas Rubião estragou tudo. Vexado, calado, não fez mais que tirar o relógio para ver as horas, levá-lo ao ouvido, como se lhe parecesse que não andava, depois limpá-lo com um lenço, devagar, devagar, sem olhar para um nem para o outro. Bem, conversem, vou ver as amigas, que não podem estar sós. Os homens já acabaram o maldito voltarete? Já, respondeu o major olhando curiosamente para Sofia. Já, e até perguntaram por este senhor. Por isso é que eu vim ver se o achava no jardim, mas estavam aqui há muito tempo? Agora mesmo, disse Sofia. Depois, batendo carinhosamente no ombro do major, passou do jardim à casa. Não entrou pela porta da sala de visitas, mas por outra que dava para a de jantar, de maneira que quando chegou àquela pelo interior, era como se acabasse de dar ordens para o chá. Rubião, voltando a si, ainda não achou o que dizer, e contudo urgia dizer alguma coisa. Boa ideia era a anedota do padre Mendes. O pior é que não havia padre nem anedota, e ele era incapaz de inventar nada. Pareceu-lhe bastante isso. O padre, o Mendes. Muito engraçado, o padre Mendes. Conheci-o, disse o major sorrindo. O padre Mendes. Conheci-o. Morreu cônego. Esteve algum tempo em Minas? Creio que esteve, murmurou o outro espantado. Era filho aqui de Saquarema. Era um que não tinha este olho, continuou o major, levando o dedo ao olho esquerdo. Conheci-o muito, se é que o mesmo. Pode ser que seja outro. Pode ser. Morreu cônego. Era homem de bons costumes, mas amigo de ver moças bonitas como se mira um painel de mestre. E que maior mestre que Deus? Dizia ele. Esta dona Sofia, por exemplo, nunca ele a viu na rua que me não dissesse. Hoje vi aquela bonita senhora do Palha. Morreu cônego. Era filho de Saquarema. E, na verdade, tinha bom gosto. Realmente, a mulher do nosso Palha é um primor. Bela de cara e de figura. Eu ainda acho mais bem feita que bonita. Que lhe parece? Parece que sim, respondeu Rubião. E boa pessoa, excelente dona de casa, continuou o major acendendo um charuto. A luz do fósforo deu à cara do major uma expressão de escárnio ou de outra coisa menos dura, mas não menos adversa. Rubião sentiu correr-lhe um frio pela espinha. Teria ouvido, visto, adivinhado? Estava ali um indiscreto, um mexeriqueiro? A cara do homem não explicava este ponto. Em todo caso, era mais seguro crer no pior. Aqui temos o nosso herói, como alguém que, depois de navegar cozido com a praia, longos anos, acha-se um dia entre as ondas do alto mar. Felizmente, o medo também é oficial de ideias e deu-lhe ali uma.
lisonjear o interlocutor. Não hesitou em achá-lo gracioso e interessante e dizer-lhe que tinha uma casa às suas ordens na praia de Botafogo, número tantos. Dava-lhe muita honra em travar relações com ele. Contava poucos amigos aqui, o Palha, a quem devia grandes obséquios, Dona Sofia, que era uma senhora de rara gravidade, e mais 3 ou 4 pessoas. Vivia só. Podia ser até que se retirasse para Minas. Já? Disse o major. Não digo já, mas pode ser que não me demore. Sabe que uma pessoa que viveu toda a sua vida em um lugar, custa-lhe muito acostumar-se em outro. Isso conforme. Sim, conforme, mas é a regra. Regra? Regra será, mas o senhor vai ser uma exceção. A corte é o diabo. Apanha-se uma paixão como se apanha uma constipação. Basta uma fresta de ar, fica-se perdido. Olhe, eu não me dava de apostar que o senhor antes de 6 meses está casado. Não viu nada, pensou Rubião. E depois, alegre. Pode ser, mas também em Minas há casamentos. Nem lá faltam padres. Falta o padre Mendes, acudiu rindo o major. Rubião sorriu constrangido, não entendendo se a palavra do major era inocente ou maliciosa. Este é que colheu as rédeas do assunto e tratou de outras coisas, do tempo, da cidade, do ministério, da guerra e do Marechal Lopes. E veja o contraste da ocasião. Esse aguaceiro maior que o dá entrada pareceu um raio de sol ao nosso Rubião. Ei-lo que empanejava a alma ao calor do discurso infinito do major, intercalando alguma palavrinha, se pode, e sempre cabeceando com um aplauso. E pensava outra vez que não, que ele não vira nada. Papai, está aí? Disse uma voz à porta que dava para o jardim. Era Dona Tunica, vinha chamá-lo para irem embora. O chá estava na mesa, verdade, mas não podia esperar mais, tinha dor de cabeça, disse ela ao pai, baixinho. Depois, estendeu os dedos ao Rubião. Este pediu-lhe que ficasse ainda alguns minutos, o estimável major. Perde seu tempo, interrompeu o major. Ela é que me governa. Rubião ofereceu-lhe a casa com instância. Exigiu até que lhe marcasse um dia naquela mesma semana, mas o major acudiu que não podia dispor de dia certo. Iria logo que lhe fosse possível. A vida dele era muito trabalhosa. Tinha os negócios do arsenal, que já eram muitos, e tinha mais. Papai, vamos? Vamos. Está vendo? Não posso conversar um instante. Já te despediste? Onde está o meu chapéu? Capítulo 43. Ladeira abaixo, Dona Tunica foi ouvindo o resto do discurso do pai, que mudou de assunto sem mudar de estilo, difuso e derramado. Ouvia sem entender, ia metida em si mesma, absorta, remoendo a noite, recompondo os olhares de Sofia e de Rubião. Chegaram à casa na rua do Senado. O pai foi dormir. A filha não se deitou logo, deixou-se estar em uma cadeirinha ao pé da cômoda, onde tinha uma imagem da Virgem. Não trazia ideias de paz nem de candura. Sem conhecer o amor, tinha notícia do adultério e a pessoa de Sofia pareceu-lhe hedionda. Via nela agora um monstro, metade gente, metade cobra, e sentiu que a aborrecia, que era capaz de vingar-se exemplarmente, de dizer tudo ao marido. Conto-lhe tudo, ia pensando, ou de viva voz, ou por uma carta. Carta não, digo-lhe tudo um dia, em particular. E imaginando o colóquio, antevia o espanto do homem, depois o agastamento, depois os impropérios, as palavras duras que ele havia de dizer à mulher, miserável, indigna, vil. Todos esses nomes soavam bem aos ouvidos do seu desejo. Ela fazia derivar por eles a própria cólera. Fartava-se de a rebaixar assim, de a pôr debaixo dos pés do marido,
já que o não podia fazer por si mesma. Vil, indigna, miserável. Durou muito tempo essa explosão de raiva interior, perto de 20 minutos, mas a alma cansou e tornou a si. A imaginação não podia mais e a realidade próxima atraiu-lhe a vista. Olhou em volta de si, mirou a alcova de solteira arrumadinha com arte, dessa arte engenhosa que faz da chita seda e de um retalho velho uma fita que recama, enlaça, alegra o mais que pode a nudez das coisas, enfeita as paredes tristes, aprimora os trastes modestos e poucos, e tudo ali parecia feito para receber o noivo amado. Onde li eu que uma tradição antiga fazia esperar a uma virgem de Israel durante certa noite do ano a concepção divina? Seja onde for, comparemo-la a desta outra que só difere daquela em não ter noite fixa, mas todas. O vento zunindo fora nunca lhe trouxe o varão esperado, nem a madrugada alva e menina lhe disse em que ponto da terra é que ele mora. Era só esperar. Agora, aquietada a imaginação e o ressentimento, mira e remira a alcova solitária. Recorda as amigas do colégio e de família, as mais íntimas, casadas todas. A derradeira delas desposou aos 30 anos um oficial de marinha e foi ainda o que reverdeceu as esperanças. A amiga solteira, que não pedia tanto, posto que a farda de aspirante foi a primeira coisa que lhe seduziu os olhos, aos 15 anos. Onde iam eles? Mas lá passaram-se 5 anos, cumpriu os 39 e os 40 não tardam. Quarentona, solteirona. Dona Tonica teve um calafrio. Olhou ainda, recordou tudo, ergueu-se de golpe, deu 2 voltas e atirou-se à cama chorando. Capítulo 44. Não vades crer que a dor aqui foi mais verdadeira que a cólera. Foram iguais em si mesmas. Os efeitos é que foram diversos. A cólera deu em nada, a humilhação debulhou-se em lágrimas legítimas. E contudo não faltaram a esta senhora ímpetos de estrangular Sofia, calçá-la aos pés, arrancar-lhe o coração aos pedaços, dizendo-lhe na cara os nomes crus que atribuía ao marido. Tudo imaginações. Crede-me, há tiranos de intenção. Quem sabe? Na alma desta senhora passou agora um tênue fio de Calígula.